Esse caso é, sem sombra de dúvidas, um dos casos mais complicados que a gente já viu nesse país. Ele envolve tantos elementos criminais, saúde mental, até sobrenatural. E por causa dessa complexidade, ele nunca foi esquecido. Vira e mexe, a gente estava ouvindo falar, parecia uma coisa nova, uma coisa diferente. Mas como vocês sabem, eu gosto de pegar tudo, compilar. Então, no final desse vídeo, vocês vão entender tudo sobre o maníaco do parque. Esse vídeo não é mais um vídeo falando sobre o filme. Na verdade, esse vídeo é para falar sobre a vida, sobre os crimes e a possível soltura dele em 2028. Segura aí, que é muita loucura. No início de julho de 1998, um menino está brincando na rua e vê um pipa boiando, caindo em direção ao Parque Nacional. Claro, ele corre lá para tentar recuperar esse pipa. E o que ele encontra? Uma moça com a testa no chão, com os joelhos no chão, só que já sem vida. Assustado, o menino sai correndo e liga para a polícia. A posição que essa moça foi encontrada era muito típica dele. E vocês já vão entender o porquê. 2 dias depois, um senhor que estava armando arapuca para pegar passarinho, outro assunto bastante delicado, né? Ele sente um odor que as pessoas que já sentiram falam que é diferente de qualquer coisa e é impossível de esquecer. Então ele vai dando uma procurada para ver se ele encontra o que é. Quando ele vê, é mais uma moça numa posição bastante parecida. Ele aciona a polícia e assim que a polícia, juntamente da perícia, chega no local, eles descobrem não mais uma moça, mas 2. E todas em posições que foi afirmado pela perícia, arrumada após elas perderem a vida. Tudo indicava que aquele local era o cemitério particular de algum monstro. Então, a polícia intensifica as investigações ali naquele local. E eles encontram um total de 8 mulheres, de 8 restos mortais de mulheres, que o Francisco fazia questão de não enterrar. Essas buscas, claro, não foi da noite para o dia, levaram-se algumas semanas, tendo em vista que algumas já eram ossadas. E é claro, a imprensa fica sabendo e não só aterroriza a cidade de São Paulo, como todo o Brasil. Afinal de contas, tínhamos um maníaco à solta, atacando mulheres. Apesar de não ter sido o primeiro caso, foi o primeiro caso tratado como um SK. Expressão que até então, a gente aqui no Brasil só tinha ouvido em filmes, livros. E como é triste pensar que tudo isso podia ter sido muito menor. Enquanto eu pesquisava, eu descobri que vítimas dadas como desaparecida já tinham chegado aos ouvidos da polícia, que não deu atenção e não investigou. Vocês devem se lembrar, né, do caso da Vitória, aquela garota de 14 anos encharqueada, que poderia estar viva hoje se a polícia tivesse tratado o caso da Yasmin, que estava desaparecida já há alguns meses, como um crime. Mas não, se a moça é um pouquinho mais velha, eles preferem achar, deduzir, levar como se ela tivesse fugido de casa, mesmo que a família insista que a pessoa não tinha motivo algum para isso. Esses 2 casos, na verdade tem muitos outros, foi o que me veio na cabeça agora. Inclusive tem vídeo no canal, eu deixo para vocês na tela final.
São casos onde a vida de mulheres poderia ter sido poupada se a polícia tivesse dado um pouquinho mais de importância ao desaparecimento. Quem foi o maníaco do parque? Nascido em 1966, na cidade de Guaraci, interior de São Paulo, Francisco de Assis Pereira, assim como muitos que crescem e se tornam perversos, também foi uma criança cuja infância não foi muito fácil. Como sempre, gente, não que isso justifique tudo o que ele fez, mas esse tipo de coisa que acontece na infância dessas crianças é unanimidade para formar esse tipo de perfil. Aos 7 anos de idade, o Francisco é molestado sexualmente por uma tia. Gente, mulheres também sofrem de distúrbios sexuais. Ao invés de buscarem ajuda, acha mais cômodo, mais prático resolver os problemas delas com pessoas indefesas. Um tempo depois, ainda menor de idade, o Francisco vem a ter um caso com um professor. Ele fez questão de alegar que ele estava com necessidade de dinheiro, mas que ele era hétero. Mas durante as investigações foi descoberto que ele se relacionou, que ele namorou com 4 homens. Não tem problema nenhum. Mas para vocês terem uma ideia do que foi a década de 90, os homens também sofriam bastante preconceito. Um tempo depois, ele fica com uma menina, ela era maluquinha, assim, se vestia toda diferente, considerada fora dos padrões da sociedade. E durante esse encontro, ele leva uma mordida no seu membro que vem a causar nele uma dispareunia. Ao que tudo indica, muito grave. O que é a dispareunia? São dores extremamente fortes nos órgãos genitais, que pode acontecer tanto com homem quanto com mulher, e por vários motivos. No caso dele, foi uma lesão. Essa dispareunia, dependendo da extensão da gravidade, ela pode acabar se tornando crônica, e ao que tudo indica, foi o que aconteceu com o Francisco. As dores chegam num nível que podem até impedir a pessoa de ter uma vida sexual ativa. As necessidades sexuais são básicas para todo ser humano. É totalmente saudável, faz parte da nossa biologia, da biologia de qualquer ser vivo. E sentir desejo e não poder praticar, com toda certeza, é algo extremamente frustrante. Vai causar um monte de problema para pessoas normais. Então vocês podem imaginar o que isso causa em uma pessoa que já não tem a personalidade muito legal. O Francisco também sofre uma grande desilusão amorosa que quase destrói a vida dele. Ele fala que amava muito a menina, tinha sonhos, pretendia se casar com ela. Muitos vão dizer, né? Mas quem já não passou por isso? Realmente, é algo que provavelmente 99,9% da população já passou. Tomar um fora, ter uma decepção amorosa. Só que dor emocional não é igual um machucado que você vê, que você consegue ter uma noção da dimensão da gravidade. É uma coisa que não dá pra gente medir, não dá pra gente comparar. Quando acontece com a gente sabe muito bem. Mas quando a dor é no outro, muita gente
tende a minimizar o sofrimento da pessoa, que é uma coisa que não se faz, né, gente? Desmerecer o sofrimento de ninguém. E eu falo isso não só porque vocês me conhecem, sabe que eu abomino julgamentos, pessoas que tratam mal os seus semelhantes, mas também porque eu sei que esse tipo de atitude pode causar em algumas pessoas sentimentos que futuramente não vão ser nada bons para ninguém. Aos pouquinhos as pessoas estão evoluindo, mas até os anos 90 o preconceito era absurdo em relação a muitas coisas, tanto às mulheres quanto aos homens. Imagina um homem chorar, era praticamente lei, homem não chora. Então, se é um homem mais sensível, que está sofrendo com o final de um relacionamento, não pode nem extravasar aquilo, imagina o sofrimento. E cada pessoa tem uma maneira de lidar com essas dores emocionais, maneiras que vão depender de traços de personalidade, de criação, de exemplos que essa pessoa viu ao decorrer da sua formação. E pessoas que tiveram mais problemas do que o normal tendem a crescer e ser completamente imprevisíveis. E isso daqui é uma coisa muito séria, gente. Por isso que eu falo para vocês que eu creio no mundo espiritual, creio numa evolução, porque a gente sabe que existem pessoas que desde o início da vida passam por coisas que honestamente a gente não sabe como a pessoa sobrevive a tudo aquilo. Não que todo mundo esteja isento de problemas. Problemas fazem parte da vida. Mas a gente tem que admitir que algumas pessoas parece que carregam o problema dela e de mais um monte de gente. Muitos vão pegar essas experiências ruins e transformar em força. Essa força vai permitir, às vezes, que a pessoa seja uma pessoa boa, empática, às vezes vai tornar ela uma pessoa forte, antipática, arrogante. Já outras pessoas que passam por isso tudo têm a vida completamente devastada, e a gente sabe a quantidade de casos de pessoas que simplesmente desistem de viver porque não aguentam mais. Algumas descontam essas frustrações em pessoas inocentes, outras, vida que segue como se nada tivesse acontecido, e essa vida que segue pode seguir normalmente, ou pode acontecer de no meio do caminho essa pessoa ter um gatilho e explodir de vez. Mas cada um tem o seu jeitinho. De acordo com os psiquiatras forenses que estudaram o caso do Francisco no decorrer desse tempo, por ele ser considerado assim, um personagem bastante peculiar, muitos profissionais tiveram interesse na personalidade dele. E foi meio que um consenso desses profissionais que disseram que o Francisco ele não tem uma sexualidade definida. Ele foi criado como menino, ele se vê como homem, mas a coisa não é tão simples assim. Eu falei pra vocês, gente, essa história dele, ela é tão embromada que a gente, quando tenta entender, parece que entrou num labirinto. Pra vocês terem uma ideia, na confissão dele, quando ele foi pego, ele citou o nome de uma moça que teria sido a primeira vítima fatal dele, e o delegado fala para ele que essa moça sobreviveu. Ele fica quase em choque. O próprio Francisco ficou sem entender nada. Nem ele mesmo tem noção exata de quantas pessoas ele ceifou a vida. De acordo com os perfiladores, o Francisco ele tem um perfil que é considerado desorganizado. Normalmente, quando se ouvia falar em SKs, já vinha na nossa mente pessoas como Ted Bundy, BTK, Ed Campbell, que eles seguiam uma espécie de ritual. Eles tinham o dia certo, a lua certa, alguma coisa na cabeça deles que
justificava o que eles faziam. O Francisco não. O Francisco, ele disse que ele acordava e se naquele dia desse vontade, ele ia e fazia o que ele tinha vontade. Depois dele descobrir isso, que a primeira pessoa não foi quem ele achava que era, ele descobre que várias conseguiram fugir por causa dessa desorganização, desse desleixo dele. Algumas, isso ele mesmo contando, ele larga lá porque na cabeça dele não existia a menor possibilidade de ela sobreviver e ele vai embora e a moça consegue tirar força, sabe Deus de onde, e acabava sobrevivendo, fugindo e denunciando. E ele mesmo fala que nesses casos ele não finalizava por pura preguiça mesmo. Há uma outra coisa que foi muito relatada pelos sobreviventes, por pessoas que conviviam com ele, que tiveram relacionamento com ele, é que o Francisco, ele não era dado a uma boa higiene. E isso a gente leva em consideração que ele realmente foi negligenciado na infância. Aí agora a gente vai entender por quê. O jornalista Ulysses Campbell, ele escreveu um livro, eu vou citar algumas coisas sobre o livro, mas eu, claro, não vou estragar o trabalho dele e ficar dando spoiler. Depois eu deixo para vocês nos comentários fixados todos os links necessários do livro, das fontes mais relevantes. Essa biografia, ela é uma biografia não autorizada. O que isso significa? Significa que o personagem principal, que o Francisco, não autorizou. Porém, todas as coisas que ele fez são de interesse público. Nesses casos, a legislação pode sim autorizar, desde que essa biografia seja embasada na verdade. Ulisses é um profissional extraordinário. Eu não sei se todo mundo aí conhece ele, mas eu acredito que a maioria conheça. Eu adoro ele, adoro a visão de mundo que ele tem. Ele tem outros trabalhos e todos eles são pautados em muita pesquisa, muita seriedade. Os pais do Francisco também se mudavam muito. Esse tipo de coisa dificulta que a criança crie assim, um vínculo, um elo de amizade que ajuda ela a entender a importância, o valor das pessoas na nossa vida. E quando eles decidem morar em São Paulo, na capital, eles levam o filho mais velho e o filho mais novo e deixam o Francisco com o avô. Avô esse que se dizia feiticeiro. Avô esse que tirou a vida da própria esposa com um facão. Quando a mãe do Francisco, a Maria Helena, estava grávida dele, esse homem falou para ela que ela estava esperando um filho do capiroto. E ela tinha muito medo dele, por causa do que ele fez com a mãe dela, por causa dessa feitiçaria. Esse tipo de pessoa costuma dizer que é capaz de destruir a vida de todo mundo e blá blá blá. Então é óbvio que quando Francisco nasceu, ele ficou meio largadinho de lado pela mãe. E praticamente foi criado por esse avô, que desde pequenininho já levava o Francisco junto com ele para fazer essas mandingas, rituais, sei lá o que ele fazia. Esse avô do Francisco era fruto de um incêndio. Os bisavós do Francisco tinham uma filha, uma menina de 14 anos, que apesar de não sair de casa para absolutamente nada, de repente aparece grávida. E a mãe dela, a bisavó do Francisco, acaba descobrindo que foi o próprio marido, o pai da menina, que a engravidou. E ela vai confrontar o marido. Aí ela fica sabendo que era consensual, que a menina e o pai tinham um caso.
A mulher tenta convencer a menina a tirar a criança e ela fala que não vai tirar, porque ela ama o filho dela, ela ama o pai dela e ela é apaixonada por ele. O homem convence a esposa que aquilo é melhor ficar entre família e vida que segue. Só que a gente consegue imaginar como era a atmosfera de energia, a dinâmica dessa família. Então, até esse avô do Francisco, fica difícil da gente, julgar ou falar qualquer coisa, porque olha as condições a qual ele viveu desde que nasceu. Ulisses, enquanto ele estava fazendo a pesquisa para o livro, a mamãe vai deixar você ficar se você ficar quietinho, tem que se comportar. Olha quem resolveu aparecer hoje. Então, durante as pesquisas para o livro, Ulisses teve acesso ao laudo do teste de Rorschach do Francisco. Para quem ainda não conhece, o teste de Rorschach, vocês já devem ter visto em algum lugar, algum filme, que é quando mostra para a pessoa, para o paciente, alguns borrões, umas imagens distorcidas e ela responde o que vem à mente. Esse teste foi criado por um psicanalista suíço chamado Hermann Rorschach. Esse teste, quando ele bem feito, quando bem aplicado, ele consegue mostrar áreas do cérebro que nenhum equipamento da mais alta tecnologia é capaz de fazer, a não ser em ficção científica, que são coisas que ficam na psique, no subconsciente. Então o exame não vai mostrar isso. Tem muita gente que acha esse teste uma tolice, uma bobagem. Já eu, que não consigo ficar sem dar a minha opinião, eu acho que depende. Depende do quê? Esse teste ele caiu um pouquinho em descrença pelo seguinte: alguns universitários, quando estavam fazendo faculdade de psicologia, de psiquiatria, de análise e tal, tinham o costume de, quando estavam estudando sobre isso, sair fazendo teste com todo mundo, família, com amigos. E acabou meio que virando uma brincadeira. Mas a gente tem que levar em consideração que esse teste ele foi amplamente estudado e comprovada a sua eficácia. O que pode acontecer é a pessoa que está passando pelo teste conseguir burlar, manipular, assim como já existem trastes que fazem com o próprio polígrafo. Se o profissional, se o médico que vai aplicar esse teste é um profissional sério, que leva a sua profissão a sério, eu acredito piamente no resultado desse exame. Porque um médico desse gabarito não vai permitir que um malandrinho qualquer manipule ele se achando super inteligente. Agora, se o profissional aplica esse teste só porque faz parte das regras, porque faz parte da lei, aí realmente a coisa pode desandar. Como praticamente tudo nessa vida, Depende do caráter da pessoa. Chega, fica na cama. Através desse teste, no laudo, bem escondidinho no subconsciente, num lugarzinho assim que provavelmente nem mesmo o Francisco sabia, eles descobriram que ele queria ser mulher e que as vítimas dele tinham o estereotipo exato de como ele desejava ser se ele fosse mulher. Mais velho, o Francisco vai para São Paulo sozinho. Chegando lá, o hobby dele passa a ser patins e parece que ele tinha o dom mesmo, porque ele mandava muito bem, de acordo com os amigos. Chegou inclusive até a dar aulas de patinação. O pessoal da minha geração, vocês devem lembrar dos Night Rollers, que era uma galera de dezenas de pessoas que andavam de patins de madrugada pelas ruas de São Paulo, cheio de luzes, calça colorida e essas coisas assim, tipo bem anos 80, anos 90. Eu achava lindo patinar.
Aí quando eu tive a oportunidade de calçar um patins pela primeira vez, o meu primo, né, Paulo, que estava sentado atrás de mim, deu um totozinho na minha perna, estabaquei-me no chão. Mas eu acho que o que não permitiu que eu tentasse de novo foi que a minha mãe ficou muito brava com ele e eles tiveram uma discussão bastante séria, chegaram a ficar uns anos sem se falar. E na realidade eu acho que foi isso, essa briga dos dois, que me fez desistir. Eu acredito que hoje eu seria uma atleta olímpica. Então, pais, fica aqui um alerta. Tive 2, então eu meio que sei o que eu tô falando. Quando seu filho se estabacar, tenta manter a calma. Dá uma analisada, vê a gravidade da situação. Se for grave, aí, claro, você pega e socorre. Se você vê que não é grave, aí faz que nem eu. Corre, pega a câmera e tira uma foto. O meu filho adora contar essa história até hoje para os amigos dele, do que eu fazia com ele quando ele era criança. Mas eu não sou desnaturada, tá, gente? Quando eu percebia que ele se machucava, é óbvio que eu ia socorrer. Se fosse uma coisa grave, eu ia correr com ele para o hospital. Se não fosse, eu ia cuidar. Mas se eu visse que era algo de leve, então eu tentava levar na esportiva, na brincadeira, porque ele já era dengoso. Então, se a criança cai e você fica, ai meu Deus do céu, né? Você acaba criando uma pessoa que vai querer sempre estar debaixo da sua asa e pela lei natural das coisas, a gente vai partir. Então, a gente tem que ir aos poucos tirando eles debaixo da asa, não é mesmo? Esses amigos do Francisco falam que ele tinha, assim, um perfil de liderança e que tinha uma lábia que podia convencer qualquer um a fazer o que ele queria. Eles contam que toda vez que eles saíam para andar de patins, o Francisco saía dar uma volta sozinho, ele sempre voltava com uma menina. Uma vez, uma amiga dele ainda perguntou para ele, falou assim, Chico, você é tão feio, como que você consegue? E ele falou para ela, eu tenho meu charme. Um delegado que interrogou ele, e ele foi interrogado por vários, o chefe da investigação foi o Dr. Sérgio. Aí um delegado também fez a mesma pergunta para ele. E aí ele respondeu que ele tinha poderes, que ele aprendeu com o avô, e que esses poderes permitiam que ele visse através da mulher se ela estava com uma baixa autoestima e qual era o motivo dessa baixa autoestima. Inclusive tem um caso que ele chega para a moça, ela sobreviveu e contou depois também, corroborou com o que ele falou. Ele disse para ela que ela tinha um sorriso lindo. E essa moça, ela escondia a boca dela quando ela ia falar, sorrir, alguma coisa, porque ela morria de vergonha dos dentes, da dentição. Ela fala que os dentes dela eram tortos, separados. E ele fala que esses poderes místicos que ele tinha foi dado, né, pelo capiroto, enquanto ele fazia as práticas lá com o avô dele. E como ele não faz nada de graça para ninguém, o preço foi permitir que de vez em quando ele usasse o corpo do Francisco para fazer o que ele queria. Então, quando aconteciam essas coisas, não era ele, era o outro lá que estava dentro do corpo dele fazendo. Em 1994, final da Copa do Mundo, para minha geração, para quem assistiu, para quem lembra, foi um jogo épico, maravilhoso, Brasil contra a Itália, vitória brasileira, uma vitória linda, um jogo extremamente emocionante, do tempo em que o futebol ainda era futebol arte, o futebol por amor, não igual é hoje, que é um comércio, e comércio bastante lucrativo. Eu não consigo, eu juro, não consigo entender como que
os torcedores, principalmente essas torcidas organizadas, ainda fazem tanta coisa, tantos horrores, gastam tanto dinheiro por causa de um jogo que claramente não é mais por amor. Depois da vitória, os Night Rollers vão à Avenida Paulista para comemorar. E uma das meninas que fazia parte ali do grupo e o Francisco, eles já estavam assim, né, flertando e saem para dar uma volta só os dois. Depois de um tempo, essa menina volta sozinha com os patinhos na mão e chorando. E daí ela conta para os amigos que o Francisco tentou estuprar ela e que ela lutou com ele e que ele forçou ela a fazer o e ela mordeu ele e deu com os patinhos na cabeça dele, correu e fugiu. Hoje, algo desse tipo já é tratado como estupro. Naquela época, os homens, eles podiam ir um pouco mais longe, porque se caso a mulher se recusasse, falasse não, eles davam como argumento que ela estava tentando se fazer de difícil. Hoje não cola mais. Quando o Francisco é preso, ele conta essa história e fala que foi por causa disso que ele começou a cometer os horrores que ele fez. Ele fala que gostava muito dessa menina, imagina se não gostasse, né? E que o que aconteceu de ela ter mordido ele foi um estopim. Os especialistas falam mesmo a respeito disso. Eles chamam de gatilho. Então, talvez ele tivesse melhorado daquele problema de dispareunia e com aquilo que a menina fez, a dor possa ter voltado. Mas claramente, se ele disse que tinha sentimentos pela menina, que ia pedir ela em namoro, forçar a barra dessa maneira já mostra que ele tinha distúrbios mais seríssimos e que ele não tinha controle algum sobre isso. É mais do que o suficiente para manter ele encarcerado. Tanto o Francisco, quanto as sobreviventes, quanto os policiais contam que quando ele atravessava a cerca do Parque Nacional, cerca essa que ele cortou com alicate para ter acesso a uma área do parque que era proibida por ser de proteção ambiental, o que para ele era perfeito. A polícia ambiental ia estar sempre por ali impedindo que pessoas entrassem lá no parque, impedindo que pessoas atrapalhassem o que ele fazia lá. Foi dito, né, por ele e por mais umas outras pessoas, que aquele buraco ali na cerca era para o Francisco como se fosse um portal para uma outra dimensão ou um portal por onde ele passasse e se transformasse. E a partir do momento em que ele atravessava aquele buraco, ele falou que vinha vozes na cabeça dele que falavam: aí, tá vendo? Se fosse uma mulher direita, não tinha vindo com você no meio do mato. Tá vendo? Ela merece. O mesmo homem que dizia conhecer o comportamento, a dor de uma mulher que estivesse passando por um sofrimento, uma desilusão amorosa ou perdido emprego, e que tinha visto nele uma pessoa extremamente gentil, porque quando ele abordava elas, ele era extremamente gentil, falava de fazer uma campanha publicitária, que precisava ser num local arborizado, e assim ele convencia essas moças. Não eram mulheres experientes, eram moças que viam naquilo que estava acontecendo uma oportunidade, uma chance de dar a volta por cima. Aquelas que, né, tinham terminado um relacionamento, na cabeça delas, nossa, eu vou virar modelo. O meu ex vai se arrepender de ter me trocado por fulana. Coisas desse tipo. E o Francisco sabia.
Como é que ele podia, só de passar por aquele lugar, mudar de pensamento? Mentira, canalha, vergonha. A abordagem gentil dele era a mais pura mentira, a mais pura falsidade. Ele era de verdade aquilo que ele dizia se transformar depois de passar pela cerca. Dá licença, né, gente? Até eu, que acredito no sobrenatural, eu acredito, mas com consciência. Não acredito no que esses tipinhos falam de jeito nenhum, que eles são dominados por uma força de outra dimensão e para justificar o que eles fazem. Hoje, as mulheres estão mais fortes, mais empoderadas, mas naquela época, na década de 90, as mulheres eram muito mais frágeis, principalmente porque o sistema impedia que elas se sentissem, né, mais poderosas, mais fortes. Então, quando ela estava com o coração ferido, o cérebro não funcionava direito. Era o coração que gritava, que ditava as regras. Francisco, ele foi muito chamado, taxado de psicopata. Na minha opinião, porque virou uma modinha, né? Essa palavra virou uma modinha para pessoas que cometiam crimes hediondos. Como eu já disse, as coisas não são tão simples, e no caso do Francisco, dito por profissionais, tá? É o que eu acredito também, mas foi colocado no laudo dos testes dele, que o Francisco, ele tem traços de psicopata, porque o psicopata, ele é completamente desprovido de sentimento. E o Francisco admitiu ter amado, se apaixonado algumas vezes. Mas no caso dele, o que grita mais é um transtorno de personalidade gravíssimo que ele tem, que só não foi diagnosticado como múltiplas personalidades porque ele não deixava de ser ele só deixava de ser uma pessoa boa para se transformar numa pessoa má. E outra, vamos combinar que o bicho não tinha muita inteligência, né? Ele era meio desprovido desse dom. E os psicólogos organizados, alguns que eu citei o nome agora há pouco, eles são dotados de uma inteligência invejável. Muitos passam a vida inteira sem serem pegos. Tem o Zodíaco. Inclusive eu vou fazer vídeo dele porque tudo indica que depois de décadas descobrimos quem é o fulano. Nem todo, vocês já me ouviram falar isso, nem todo psicólogo se torna um criminoso, um SK. Vai depender muito da base que ele tem. Então ele pode passar uma vida inteira sem cometer nenhum tipo de atrocidade. E alguns podem passar uma vida inteira cometendo e não sendo pegos. Isso se dá muito por causa da inteligência deles e um pouquinho de sorte também. Porque a grande maioria deles foi pego justamente pelo ego. E a pessoa que deixa o ego falar mais alto nela não é uma pessoa completamente inteligente. Não se sabe a data exata em que tudo isso começou. Só que foi depois daquele incidente com a amiga, em 94, lá na Copa. Então, assim, entre 94 e 97, ele já deve ter cometido alguns atos que não foram ligados a ele, coisa infelizmente muito comum de acontecer na época, por causa da vigilância que era quase nula. Hoje, como a gente tem bastante tecnologia, câmeras de vigilância, dá para saber quando você vai fazer uma investigação mais aprofundada desses seres. Naquela época era mais difícil. O primeiro caso que foi ligado mesmo ao Francisco aconteceu em 1997. Ele decidiu que não ia tirar a vida daquela moça,
Aí ele mandou que ela deitasse de bruços e contasse até 2.000. E deixou bem claro para ela que se ela levantasse antes de terminar essa contagem e ele encontrasse com ela pelo caminho, que ele não ia poupar a vida dela. Então ela contou até 2.000. Honestamente, eu acho que ela deve ter contado até mais. Ela termina a contagem, completamente nua, ela sai correndo desesperada e ela vai em direção à rodovia Anchieta. E todo mundo que passa por ela não para, fica assustado, acha que é uma doida. Quem ajuda ela é um motorista de ônibus que está indo levar o ônibus para a garagem. Aquele dia estava muito frio, ele conta que ele deu a jaqueta dele para ela e deixou ela na delegacia. A primeira vítima fatal do maníaco do parque, do Francisco, foi considerada a Isadora Frankel. Mas existe a possibilidade de ter sido uma moça chamada Raquel. Só que não foi possível identificar todas as vítimas. Tanto que, mesmo que ele tenha confessado 11, que lá naquele local tenham sido encontradas 8, depois mais uma, 9, é uma coisa que ainda é muito nebulosa. Principalmente porque algumas não foram identificadas e ele mesmo não sabe dizer ao certo quantas foram. A acusação só conseguiu montar um caso em cima de 7 vítimas. Os investigadores falam que é melhor que ele seja condenado por 7 vítimas, aonde eles têm todas as evidências, todas as provas necessárias, do que acrescentar mais 2 ou 3 que podem acabar derrubando os outros casos. Mas o importante é que ele fique lá. Embora para as famílias que não têm o nome das suas vítimas citado, deva ser bastante doloroso. De acordo com as meninas que sobreviveram e de acordo com os corpos que foram resgatados e ainda tinham alguma condição de ser coletado um DNA, tudo indica que o Francisco, apesar de ser considerado um estuprador, que ele nunca conseguiu penetrar. E ele mesmo fala em depoimento, depois em entrevista, que o prazer dele não era sexual, que o prazer dele era em torno de torturar, de subjugar, de ter nas mãos dele a decisão se aquela pessoa viveria ou não. E depois de algum tempo, o prazer dele passou a ser ingerir. A maioria delas foram mordidas. Com o tempo, além dessas mordidas, ele fazia com mais força a ponto de poder tirar pedaço e consumir. E isso tudo provavelmente se deu por causa da frustração sexual dele. Já que nenhuma delas teve, material orgânico encontrado, relataram que ele não tinha ereção, ele acabou buscando outras formas doentias de sentir o prazer que ele não conseguia ter de uma outra forma. Mas ele confessa que depois que ele conseguia tirar a vida de alguma menina, que ele ficava do lado dela, fazendo carinho, aí sim ele conseguia ter ereção. Porque depois que ele já subjugou, não corria mais o risco de zombarem dele passar vergonha, porque aquela primeira vez que a menina mordeu ele já teve um problema grave
depois a amiga lá em 94 de novo, aquilo deve ter desencadeado em algo mais grave ainda. Os relatos, né, da falta de higiene, alguém deve ter falado esse tipo de coisa para ele e ele acabou ficando introspectivo nesse sentido. Ele conta, inclusive, que voltava várias vezes para revisitar, para sentir prazer, até que as meninas, né, chegavam num ponto em que não dava mais para chegar perto. E ainda hoje, o mais baixo de todos os comportamentos, condutas que pessoas com patologias mentais pode chegar, pode descer. Uma das entrevistas mais famosas que ele fez foi para o Marcelo Rezende. Ele contou muita coisa para o Marcelo. Ele contou, inclusive, que quando ele estava com a Isadora, que ele encontrou o talão de cheques dela, tinha 3 folhas, estava enroladinho e ela tinha escondido na calcinha. A hora que ele pegou, a Isadora falou para ele que ele ia ser descoberto por causa daquele cheque. Embora ele tenha ganhado, né, a alcunha de maníaco do parque, ele não é considerado um maníaco. Um maníaco é uma pessoa, com certeza ela tem até uma base de esquizofrenia e age impulsivamente, não planeja nada. Ele é considerado um predador. Predador é aquele que observa a caça, que escolhe a mais frágil, a mais fácil, que na minha opinião é um grandíssimo de um covarde. Desde o dia 4 de agosto de 1998, a gente pôde ter, nós mulheres, um pouquinho mais de paz, mas não muita também, afinal de contas, né, esse tipo de perfil tem aos montes por aí. Mas como será em 2028, que é quando acaba a pena do Francisco? Será que até lá vai ter alguém com juízo suficiente para não libertar esse homem, para conseguir fazer com que ele fique enclausurado, porque em várias ocasiões ele já deu indícios de que ele não tem a menor condição de viver em sociedade. Falta 4 anos, parece que é muito, que é exagero estar falando sobre isso agora. Mas eu acho que tem mais pessoas que concordam comigo. Inclusive, né, tem o filme. Eu falei para vocês, não era um vídeo sobre o filme, porém, cabe dizer aqui que esse filme lançado é justamente porque a sociedade já está preocupada. E todo mundo que tem a cabeça no lugar sabe muito bem que se deixar para resolver os problemas na última hora, as chances de não dar certo são bastante grandes. E outra, a gente tem usado muito um termo que, embora a lógica não explique, mas a gente tem a impressão de que está passando mais rápido. Então esses 4 anos vão voar. Quanto ao filme, fiquem tranquilos que eu não vou dar spoiler. A única coisa que eu vou comentar é basicamente o que está na sinopse dele. E para aqueles que não gostam de dar ibope para bandido, pode assistir sossegado, que os idealizadores do filme também acham que ele já teve muito mais holofote do que ele devia, do que ele merecia. E no filme é dado voz às vítimas. Ele mesmo, né, o maníaco do parque, praticamente não aparece, que deve ter deixado ele bastante chateado. Afinal de contas, ele ficou com o ego totalmente inflado por causa da mídia ter dado tanto valor para ele. Existe até um boato
de que ele era recordista de cartas de mulheres apaixonadas, coisa que na investigação do Ulysses Campbell para o livro ele descobriu que não passa de boato. A gente acha que conhece o sistema carcerário brasileiro, mas a gente só acha, tá? Em primeiro lugar, a forma com que eles vão ser tratados depende muito do perfil, do tipo de crime que eles cometeram e também da repercussão que teve na mídia. Como o caso dele foi de altíssima repercussão, todas as penitenciárias por onde ele passou, hoje ele está em Iaras, no interior de São Paulo, então tudo foi sempre seguido à risca, as regras sempre certinhas. Então, todas as cartas que chegavam e que ele enviava eram lidas antes. E nenhum oficial prisional ia se dar o trabalho de ficar lendo carta do fulaninho, né? Eles falaram isso em entrevistas e desmentiram completamente. O Francisco, ele teve 2 relacionamentos enquanto estava encarcerado. Um foi uma moça chamada Maria Rita e um outro onde chegou a ter casamento, que eu já conto já para vocês. Voltando à possibilidade da soltura dele em 2028. A gente tem que levar em consideração, a gente não, né, eles, que ele vai estar com 57 anos, o que dá para ele uma condição física de ainda voltar a praticar os mesmos atos. Ele mesmo já admitiu que se for libertado, ele vai cometer. Profissionais já disseram que ele fará isso. E ele provou isso em 2005, quando ele atacou uma psiquiatra que estava lá fazendo um trabalho com ele. No seu julgamento, que aconteceu em 2002, ele foi condenado a 268 anos de prisão, mais não sei quantos meses, não sei quantos dias. Só que a gente sabe que a legislação brasileira só permite que as pessoas fiquem encarceradas no máximo 40 anos. Mas essa lei é nova e só funciona para aqueles criminosos que vão ser presos, encarcerados a partir do momento em que ela entrou em vigor. O Francisco, quando ele foi condenado, a legislação permitia que no máximo ficasse preso 30 anos. Eu já expliquei isso em outros vídeos para vocês, acho que meio que dá para entender. Agora, a moça que deu o empurrão principal que a prisão dele fosse efetuada é uma moça realmente além do seu tempo. Olha a sagacidade dela. Ela recebeu uma ligação da prima que trabalhava em outro estado, tinha passado o Natal com a família dos patrões e estava vindo para São Paulo para passar o Réveillon com a família. Ela liga para essa prima, fala que ela já está no terminal Jabaquara, mas que ela conheceu um rapazinho, e essa palavra rapazinho no diminutivo, para elas era uma espécie de código de que ela tinha ficado afim do cara e acabar saindo com ele. Então, que esse rapazinho convidou ela para tirar umas fotos e ela ia com ele. Então, ela ia atrasar um pouco. Acontece que essa prima nunca apareceu. E ela, conhecendo o estereotipo físico que a prima gostava, vai até a delegacia e dá mais ou menos uma descrição, que é de onde sai o primeiro retrato falado dele. Quando esse retrato falado começa a ser divulgado, uma moça entra em contato com a delegacia, ela implora para que ela não seja identificada, tanto que ela não foi,
contou uma história que aconteceu com ela. Ela estava passando por dificuldades no casamento, então ela realmente estava, né, bastante triste, cabisbaixa. E ela trabalhava numa loja super popular e estava em horário de almoço quando o Francisco abordou ela. Ela disse para ele que ela não queria, que ela não se interessava, que ela não queria conversar. E ele ficou insistindo. Aí ela falou assim: tá bom, me dá seu telefone que se eu mudar de ideia, eu procuro você. Então ele passa um papelzinho com um telefone com o nome Jean. E essa moça conta tudo isso para o delegado. Através do número de telefone, eles conseguem um endereço, que é justamente da agência de motoboys onde o Francisco trabalhava. Ficava embaixo do viaduto Alcântara Machado. A polícia vai até lá e o proprietário fala que não tem ninguém trabalhando lá com ele com esse nome. Mas que tinha acontecido uma coisa estranha que talvez pudesse ajudar. Ele conta que um funcionário no dia anterior tinha abandonado o trabalho sem conversar, sem falar com ninguém, só deixando uma carta de agradecimento pela oportunidade e deixou junto o jornal onde estava aquele retrato falado dele. O delegado liga os pontos e vai até o endereço que o patrão tinha lá registrado. Quando ele chega nesse endereço, o Francisco não se encontra mais. E o proprietário da casa, pelo que deu para entender, sim, tinha uma casa na frente, uma edícula no fundo e ele morava no fundo. Ele alugava essa edícula nos fundos. O proprietário da casa fala para o delegado que ele não viu mais o Francisco e que eles não são a primeira polícia que está procurando lá por ele. Já tinha ido uma polícia antes procurando ele por causa do desaparecimento de uma moça. O delegado, na hora, ele já entende que era o DHPP. Então ele vai até a delegacia do DHPP, conversa sobre a situação, eles confirmam que realmente foram atrás do Francisco, porque tinha uma moça desaparecida e ele teria usado o cheque dessa moça em uma loja de artigos para moto. Então ele comprou um óculos escuro, um capacete e uma jaqueta. E quando se usava cheque, que eu acredito que hoje nem deve existir mais, era de praxe, lojista, pedir para que a pessoa colocasse os dados atrás, né? Nome, telefone, RG. E o Francisco coloca os dados dele. Quando o pai da Isadora faz a denúncia do desaparecimento dela, o DHPP vai até a agência bancária para saber se ela está movimentando a conta e descobrem esse cheque. Através desse cheque, eles chegam no Francisco, que é levado para o DHPP. E quando questionado por que ele estava com o cheque da Isadora, ele fala que a Isadora era a namorada dele. Como ela estava desaparecida, não se tinha um corpo, eles acabam liberando o Francisco. O pai da Isadora, nesse dia do interrogatório, ele vai também à delegacia junto com o namorado da Isadora. E ele fala para os policiais: olha, o namorado dela é esse daqui. E chegam a dar até uma risadinha na cara do rapaz, como se a Isadora estivesse traindo ele. Quando o delegado Sérgio chega com essa informação, eles ficam todos de cara no chão. O mínimo que eles podem fazer depois disso era unir forças com o delegado Sérgio, que era do 97º DP, próximo ao terminal Jabaquara, que estava chefiando as investigações. Então o delegado Sérgio leva foto, dessa vez foto, não só um retrato falado, e ele resolve pegar todos os depoimentos das meninas que tinham sido atacadas e vai até a casa de cada uma delas. E na primeira, ela já reconhece que é o Francisco. E todas as outras a mesma coisa. Quando vê a foto, afirma que é ele. A partir daí, começa aquela
caça gigantesca que a gente viu no Brasil. No dia seguinte que o delegado Sérgio vai até a casa dessas moças, o ex-contratante do Francisco liga para ele e fala: Dr. Sérgio, por favor, eu preciso que o senhor venha imediatamente aqui. Leva o delegado até uma pilha de entulhos, onde dentro tinha um documento de identidade. E quando o Dr. Sérgio tira, esse documento estava dentro de um vaso sanitário quebrado, né, de uma louça quebrada. Era o RG da Selma, aquela primeira vítima que foi encontrada lá no Parque Nacional pelo menininho atrás do pipa. A Selma tinha sido a última vítima do Francisco. Como a caça por ele já tinha sido espalhada para todo o Brasil, o delegado Sérgio vê na televisão que o maníaco procurado havia sido preso no Rio Grande do Sul. Gente, olha o ego. Para mostrar para a imprensa que fez a apreensão, eles deveriam ter entrado em contato diretamente com o Dr. Sérgio. Então o Dr. Sérgio vai lá para Rio Grande do Sul, constata que realmente é o Francisco e vai para o fórum para pedir a transferência dele para São Paulo. Quando ele está a caminho do fórum, ele recebe uma ligação da delegacia que fez a prisão do Francisco, falando que ele disse que queria confessar. E quando eles resolvem confessar, isso é de extrema importância, porque eles podem mudar de ideia e normalmente quando eles decidem falar, eles falam tudo e falam com orgulho até. Então ele volta para a delegacia. Uma das primeiras coisas é a respeito daquela moça que ele descobre que ela não tinha perdido a vida, e o interrogatório vai transcorrendo como uma conversa. Eles descobrem, baseado nos relatos dele, no Parque Nacional, 9, mas só 8 garotas tinham sido encontradas. A 9ª era a Isadora Frankel. Olha que ironia, né? A última vítima fatal dele foi a Selma e foi a primeira a ser encontrada. E a primeira vítima fatal dele, a Isadora, a última a ser encontrada. E ela só foi encontrada porque ele se comprometeu com a polícia a levarem eles até onde ela estava. Como já fazia muito tempo, então realmente ficou mais difícil para os policiais. Ela não estava tão perto de onde as outras meninas estavam, e ele se desesperou quando aconteceu, voltou no local com um galão de gasolina, derramou sobre a Isadora e ateou fogo. Então, realmente, para a polícia encontrar ia ser mais difícil. Lembram que no início eu falei que ele manipulava os corpos depois de tirar a vida das meninas, que ele visitava e colocava em posições... Não dá nem para descrever aqui. Ele conta que aquilo ele usava para assustar as novas meninas que fossem até lá. Que ele dizia para elas: tá vendo isso? É o que vai acontecer com você se você não for boazinha, se você não me obedecer. Além da tortura física, da violência, que era muito marcante em todos os casos dele, a tortura psicológica também divertia muito ele. Todos os profissionais envolvidos na investigação, no caso do Francisco, em unanimidade, contam que a vítima mais marcante foi uma garota de 16 anos. O Francisco conta que quando ele encontrou com ela, já estava anoitecendo e ele acabou se perdendo lá no parque. A polícia descreveu ela como sendo punk. Para quem conhece o movimento punk, sabe que ela não era. Ela provavelmente curtia Cyndi Lauper, Madonna e se vestia mais ou menos como elas porque ela gostava, achava bacana. Os punks, eles andam em
grupos, eles são vândalos, eles são cruéis, eles são desleixados, filhos. E então ela sozinha não era uma punk. Assim como quem gosta da banda Ramones também não é punk, tá? Eu gosto, eu não sou punk. Portanto, essa menina passou a noite inteirinha nas mãos do Francisco. E ele fez com que tudo durasse a noite inteirinha. Quando começou a aparecer os primeiros raios de sol, a menina provavelmente já sabia o que ia acontecer com ela. Ele conta que ela estava na frente dele, ele atrás. Ele pegou o cadarço do coturno dela, colocou no pescoço dela e nesse momento ela virou o rosto para falar com ele, para que ele, por favor, não batesse mais no rosto dela. Provavelmente a preocupação dela era quando fosse encontrada para que a família pudesse pelo menos se despedir dela, né, com um velório de caixão aberto. E depois que ela faz esse pedido, ela ajoelha. E ele fala que interpretou como se ela soubesse qual era o destino dela. Então, nesse momento, enquanto ele segurava no cadarço, ele ergue o pé, coloca o pé aqui na nuca e no pescoço dela e puxa. Já na delegacia de São Paulo, o delegado conta que uma moça foi lá para visitar o Francisco. Ela pediu para falar com o Francisco. E eles pediram para ele falou que era para esperar ele terminar de fumar aquele cigarro e deixar ela entrar. Aí foi o que eles fizeram. E ele ficou conversando com a moça, falou para ela que não sabia o que acontecia com ele, por que ele fazia aquelas coisas, que ele estava muito arrependido e blá blá blá, faltou chorar. E a moça, na hora que foi embora, deu um beijo no rosto e um beijo na testa dele, de tanta pena que ela ficou do coitadinho. E assim que ela saiu, ele se transformou completamente. Isso comprovou que realmente aquele papinho mole que ele tinha com elas era pura encenação. Eu falado para vocês que depois eu ia contar, né, do caso do casamento dele. É assim, só pode visitar na penitenciária parentes próximos. E no caso de não ter nenhum parente próximo lá que colocou o nome na lista que queria fazer a visita, aí amigos podem também. Na lista do Francisco só constava o nome da mãe dele, que aparentemente não ia visitá-lo. A gente sabe que, embora ele não seja o recordista, coisa nenhuma, ele sim recebeu bastante cartas. Inclusive, eu sempre me perguntei o que passa pela cabeça de uma mulher querer se envolver com uma pessoa que está presa pelos motivos que ele estava preso. Tem também um vídeo aqui no canal, incrível, é uma das histórias mais, aterradoras que eu já vi, que é do trio de West Memphis. É um dos primeiros vídeos do canal, então pode ser assim que eu não esteja com muita desenvoltura, mas mesmo assim eu vou deixar na tela final para vocês conferirem, porque é uma história inacreditável, né? Mas então, voltando, eu me perguntava, o cara cometeu crimes especificamente contra mulheres. Então, isso demonstra uma misoginia estratosférica. O que leva uma mulher a querer manter um relacionamento com um homem assim? É também uma disfunção psiquiátrica chamada ibstrofilia. Essa mulher, ela era de Santa Catarina,
bem mais velha que ele, ela tinha uns 60 e poucos, na época ele devia ter uns 44, 45. Ela procura a mãe do Francisco, oferece dinheiro para ela tirar o nome da lista, para que ela pudesse colocar o nome dela e visitar o Francisco, e ela fazia questão de visitas íntimas, coisa que aquela outra namorada, a Maria Rita, não queria. Ela queria só conversar com ele e tal. Essa mulher fazia questão de visita íntima. Para isso, era necessário que eles tivessem uma união estável. Então, ela procura um advogado, o advogado faz a documentação, ela leva no cartório para registrar, daí ela leva para o Francisco assinar, aí ela leva de novo para o cartório, né, reconhecer a assinatura dele, para ter direito à visita íntima com ele. Quando chega na hora, parece que o Francisco desiste, porque ele tinha problemas, a gente sabe disso. Quando o Francisco desiste e fala que não quer, né, visita íntima, ela, que tinha inclusive alugado uma casa bem pertinho da penitenciária, desiste de tudo. E mais, né, enquanto ela foi fazendo todo esse processo, que a gente sabe que deve ser demorado, a mãe do Francisco aproveitou e pedia mais dinheiro, né? Ah, tipo, eu tô deixando você ver meu filho, eu tô sem ver ele para permitir que você veja, tal. Então, e essa transação parece que é bem comum. Os familiares desistem de visitar e tiram o nome da lista e vendem a vaga para pessoas que compram essa vaga. Quando o Francisco desiste, ela, que já tinha gastado um monte de dinheiro, alugado uma casa lá perto, fala que não quer, que para ela é fundamental a visita íntima no relacionamento. Do contrário, ela não quer. E ela desiste. Durante a fase, né, do Fique em Casa, que foi assim entre 2000 e 2022, uma fonoaudióloga chamada Simone estava assistindo aquela série que vocês sabem que eu amo, da Netflix, a Mindhunter, e ela fala que aquela série despertou nela um interesse pelo caso do Francisco. Mas pelo que eu entendi, foi assim, pelo caso, não pela pessoa. Saúde, meu amor! Agora deu, né? Gato com alergia. De gato, deve ser. E em 2023, ela consegue a autorização para visitar o Francisco e ela começa a fazer, né, visitas para ele, conversar com ele e faz isso até hoje. Ai, gente, acabei de me lembrar vocês devem ter visto, né? Semana retrasada, um menino de 9 anos no Rio Grande do Sul que invadiu uma fazendinha lá de animais, numa cidade bem pequenininha, parece que 5.000 habitantes. Daí alguns veterinários, né, montaram essa fazendinha para que as crianças tivessem acesso, tal. E ele foi lá durante a noite e vitimou 23 serizinhos considerados mais vulneráveis na face da terra, e ficou por isso mesmo. É inacreditável que o trabalho que os profissionais da saúde mental na área criminal fazem parece não estar surtindo nenhum efeito, porque a intenção é identificar essas pessoas antes que elas cometam atos assim, e todo mundo sabe que uma pessoa que comete essas coisas hediondas não é da noite para o dia. Eles vão evoluindo e é praticamente 100% começando
com pequenos animais. Esse menino, ele não vai ter sequer um acompanhamento psicológico. Gente, legislativo, judiciário, executivo, não é para isso que vocês servem? Tá mais do que na cara que esse menino vai crescer, se crescer, ele vai, com toda certeza, se tornar uma dessas pessoas que ceifam pessoas também. Se vocês não dão valor para a vida dos animais, que também tem muito valor. Todo mundo tem, né, aquele dia que bate uma bad, a gente tá meio para baixo, mas vocês sabem que eu gosto de ser otimista. Então, eu acredito de verdade que o Francisco não vai ser libertado, que ele não vai voltar para a sociedade. Ele vai passar por uma análise antes disso acontecer. E o profissional que analisar ele, na verdade, é uma junta de médicos, não adianta um só. Não vão permitir que isso aconteça. Agora, é claro, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? O Francisco vai voltar para as ruas? Não vai? Ele tem condições de voltar para a rua? Conta para mim aqui nos comentários. Obrigada pela companhia mais uma vez. E até o próximo vídeo.